Olá, o meu nome é Ana Paula Rodrigues, eu sou professora, pesquisadora e completamente apaixonada por literatura. Esse é o canal Mundos Possíveis. O objetivo do canal é compartilhar com você as minhas leituras, conversar sobre literatura clássica e também sobre literatura contemporânea, dando dicas, sugestões e trazendo embasamento teórico e crítico para aprofundar as leituras. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e nós estamos aqui hoje para falar de literatura. O livro que eu escolhi para esse vídeo é esse daqui, Se um Viajante numa Noite de Inverno. É uma obra do escritor italiano Italo Calvino, escritor pelo qual eu sou completamente, inteiramente apaixonada. Pensa numa pessoa que é fã, sou eu. Fã do Italo Calvino. Então, antes de falar do livro, vamos falar um pouquinho desse escritor genial, cuja imagem vocês estão vendo aí. O Italo Calvino nasceu em 1923, ele nasceu em Cuba, de uma família italiana, que logo após o seu nascimento retorna para a Itália. Lá, durante os anos 40, ele vai resistir, vai trabalhar na resistência ao fascismo, vai estudar letras e vai se tornar um dos mais importantes escritores do século XX. Ele é considerado um dos grandes escritores italianos e tem uma obra muito vasta, super rica, como escritor de literatura, escritor de ficção e também como pensador, como crítico, como teórico da literatura. Vou falar um pouquinho de algumas das obras que são super importantes, então se você é um apaixonado por literatura, se gosta dos estudos literários, tem duas obras que são importantíssimas do Calvino. Essa daqui, Por que ler os clássicos? É genial, né? Então eu já usei essa obra como referência em outros vídeos. Toda vez que a gente fala em cânone da literatura, num clássico da literatura, por que uma obra é considerada um clássico e outra obra não é? É só a idade? A obra velha é clássica. Não, não é nada disso. E nesse livro incrível, composto por vários ensaios, o Calvino vai falar sobre essa questão do clássico, o que transforma uma obra literária num clássico da literatura mundial. Então vale muito a pena para quem é interessado, gosta de literatura, livro querido do coração. Esse livro aqui, ele é de 1991, foi uma publicação póstuma. Esse outro daqui, de 1988, é um livro também imprescindível para a gente pensar a produção literária contemporânea, que chama 6 Propostas para o Próximo Milênio. Então a ideia do Calvino são 6 conferências, que ele profere, pensando nessa literatura do novo milênio. Que literatura é essa? O que essa literatura traz dos clássicos, o que ela aprendeu com os clássicos e o que ela deixou para trás, o que ela precisa para ser uma literatura verdadeiramente contemporânea, não só no sentido das datas, O contemporâneo não é aquilo que é da data de agora, mas é aquilo que dialoga com o presente, mas sem esquecer o passado e já pensando no futuro, dialoga com a gente em todos os momentos. Então essas duas obras eu super recomendo como pensamento mesmo sobre literatura. E aí, tem um monte de obras incríveis do Calvino, como obras de ficção, romances, contos. Ele é um escritor que começa a sua carreira de escritor numa pegada mais realista, de descrever a realidade de uma maneira crítica, bem afiada na descrição da realidade, e que depois vai passando para uma espécie de realismo fantástico, cujo grande mestre vai ser o argentino Luiz Carlos Borges, um escritor incrível, sensacional, que merece depois muitos vídeos também. Vale muito a pena a leitura dos contos do Borges. E aí o Calvino tem essa pegada mais de literatura fantástica, de um realismo fantástico. Então, dentro de uma lógica imaginativa, incrível, ele estabelece diálogos com o concreto, com a realidade, com a verdade, com a descrição dos fatos, em exercícios mesmo de poesia e imaginação, são exercícios poéticos mesmo. Queria só mostrar para vocês 3 obras que eu gosto muito. Essa aqui, O Castelo dos Destinos Cruzados. Já falei desse livro também no vídeo do Mutarelli, no vídeo do Natimorto. A história é incrível porque são pessoas que passam por uma floresta, um bosque encantado, e para chegar do outro lado, porque toda magia vem com um preço, para chegar do outro lado do bosque, eles perdem a voz. Esse é o preço que eles têm que pagar, e aí como é que eles se comunicam tendo passado por esse bosque, já que eles não podem mais falar? E aí os destinos dessas personagens se cruzam
na maneira como as histórias serão contadas. Então é um exercício de narrativa, é um exercício de pensar como as histórias podem ser contadas, porque além de um grande ficcionista, ele é um grande pensador, teórico, crítico da literatura, e a gente vai perceber como os conceitos e as questões que são teóricas do próprio Estatuto da Literatura se materializam na obra. Então, ele está falando de literatura, mas é uma obra de ficção. Genial. Este é o meu favorito de todos os tempos, amo de paixão, vou fazer um vídeo de 8 horas sobre esse livro um dia ainda, que é As Cidades Invisíveis. É uma coisa maravilhosa, olha, é um livrinho assim, né, um fininho de nada, que você não dá nada por ele, mas ele é genial, ele é de 1972 e ele vai contar a relação narrativa do Marco Polo com o Kublai Khan. Então, o Marco Polo foi uma espécie de diplomata. Então, nessa obra, ele vai contar as histórias que o Marco Polo contava para o Khan sobre os territórios ocupados. Porque era impossível que esse grande líder que dominava territórios tão grandes visitasse todas as cidades. Então, ele pergunta para o Marco Polo: você que é um grande viajante, que passou por todas as cidades que compõem o meu império, me conte como são as cidades. E aí é um exercício de imaginação maravilhoso, porque o Marco Polo vai contar a história dessas cidades invisíveis, cidades que só ele viu, cidades que estão na imaginação dele, que são referências a várias coisas da cultura clássica. É um livro lindíssimo, de sonho, de imaginação, altamente poético, assim, leiam, que vale muito a pena. Essa outra obra chama Sob o Sol Jaguar. São contos, na verdade são 3 contos, bem curtinhos, a intenção era que fossem 5 contos. Foi o último projeto do Calvino, ele falece em 1985, ainda sem terminar a obra, então a gente tem 3 contos concluídos aqui, que referem-se aos 5 sentidos. O meu favorito deste, se você só puder ler um, não é? Você procure lá o conto que chama Um Rei à Escuta. É justamente sobre a audição, sobre a voz, né? Ouvir a voz. Então é a audição, mas é a voz ao mesmo tempo. Vale muito a pena, lindo, leiam muito. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o livro de hoje, que é o Se um Viajante numa Noite de Inverno. Para quem acompanha o canal, eu falo sempre do título. É importante a gente pensar no título de uma obra, ele não está ali à toa, teve muito pensamento antes do escritor escolher esse título. Então, vamos lá. Se um viajante numa noite de inverno. Se o quê? Porque o título do livro começa com essa partícula do condicional, que é o se. Se um viajante numa noite de inverno bater na porta da sua casa, o que você faz? É uma pergunta, né? Se um viajante de uma noite de inverno se perder no nevoeiro, o que acontece? Não sei. Se um viajante numa noite de inverno... Percebam que o título abre 1 milhão de possibilidades. A gente não tem como saber o que vem no livro, mas a gente sabe que são possibilidades. A gente já começa o livro com a dúvida. E aí eu vou começar a ler o primeiro parágrafo do primeiro capítulo do livro, porque literatura é assim, se não ler, não adianta falar nada, né? Então vamos lá. Se um viajante numa noite de inverno. Capítulo 1. Você vai começar a ler o novo romance de Ítalo Calvino, Se um Viajante numa Noite de Inverno. Relaxe, concentre-se, afaste todos os outros pensamentos, deixe que o mundo à sua volta se dissolva no indefinido. É melhor fechar a porta. Do outro lado, há sempre um televisor ligado. Digam logo aos outros, não quero ver televisão. Se não ouvirem, levante a voz. Estou lendo, não quero ser perturbado. Com todo aquele barulho, talvez ainda não o tenham ouvido. Fale mais alto, grite. Estou começando a ler o novo romance de Ítalo Calvino. Se preferir, não diga nada. Tomara que o deixem em paz. Então percebam que o livro começa conversando com você, leitor. E aí eu, leitora, vou ler e falando... É mesmo, eu realmente queria silêncio. Eu realmente queria uma posição confortável. Realmente, acho que eu vou fechar a porta. E aí percebam que é muito interessante, porque é um livro que vai tratar diretamente do leitor. O leitor é a personagem principal.
digamos assim. Eu, você, todos nós leitores nos encontramos aqui numa posição privilegiada, completamente nova na literatura, né? Dificilmente a gente encontra um livro que conversa com a gente assim, oi, você, leitor, e o Calvino vai fazer isso. Bom, o primeiro capítulo é todo sobre todo este narrador conversando com o leitor e falando sobre como o leitor deve se comportar, sentar, prestar atenção, o que é interessante, por que alguns romances são mais interessantes que outros, vai falar do tempo da narrativa, ou seja, tanto nesse capítulo quanto no livro todo, o ponto central é a própria literatura. Então, de certa maneira, o Calvino, que é crítico pensador da literatura, está colocando todos os questionamentos dele na prática literária, de maneira sensacional, porque teoria literária pode ser muito chato, esses livros de estudos literários podem ser muito chatos, Calvino não, Calvino é maravilhoso, é uma delícia, é um sonho, é cheio de metáforas lindas, de frases bem construídas, e ele vai discutir desde essa figura do leitor que pá, de cara já aparece, passando pelo próprio estatuto da literatura. Então, em determinado momento, ele vai discutir, mas o que é literatura? O que é isso, leitor, que você quer ler? Que literatura é essa, leitor, que você está procurando? Ele vai falar da história da literatura. Porque no passado os romances eram longos, porque as pessoas tinham tempo, porque o tempo tinha outro ritmo, porque hoje o tempo é diferente. Então ele vai traçando uma história da literatura. Ele vai refletir sobre a própria crítica especializada. Ele vai dizer, então, os teóricos, os pensadores que escrevem livros sobre a literatura deviam ler mais literatura e, né, gostar mais, apreciar, degustar a literatura. Então ele vai dar umas alfinetadas aí na crítica literária, vai falar da própria teoria da literatura e vai falar dos escritores, né? Claro, se tem a gente, tem os leitores, tem a literatura, tem o objeto livro, tem os escritores também. Quem são os escritores? O que os move? O que os leva a escrever? O que eles querem? O que eles pensam quando eles estão escrevendo um romance? Tudo isso ele vai trazer como reflexão pra gente de um jeito delicioso, né? E aí, quando a gente estuda literatura, seja na escola, né, ou já em estudos mais avançados, a gente sempre pensa naquelas categorias que são constantes na literatura. A personagem, o tempo, o espaço, o narrador, tarará. Ele vai fazer isso aqui, ele vai discutir, né? Como que se constrói uma personagem? Como que o narrador apresenta a personagem para que ela desperte o interesse do leitor? Como que o narrador vai mudando as características da personagem ao longo da obra para causar um impacto no leitor? Como que o tempo é utilizado? E os espaços? Ele vai falar do espaço, do fora, do dentro, do lado, aqui. Então é interessantíssimo, é um livro sensacional e que conta uma história, porque questão da literatura também, né? Então qual é a história? A história é a seguinte, você, leitor, que é com quem ele está falando, foi até uma livraria, comprou um livro, foi para sua casa, abriu e começou a ler. Leu alguns capítulos do livro, mais ou menos umas 30 páginas, e aí, de repente, acontece uma coisa imprevista. Ele vai dizer aqui, você leu umas 30 páginas e já começa a se apaixonar pela história. É a gente mesmo, leitor. Só que o nosso leitor aqui, quando passa dessa primeira parte, ele percebe que a história perdeu completamente o sentido. Sabe, não tem pé nem cabeça, não tem continuação. Ele fala, nossa, que bizarro. O que aconteceu? Aí ele volta um momento, lê de novo, volta a página, lê de novo. E aí ele percebe que tem um erro de impressão do livro. Repete os capítulos tudo de novo. Então tem lá alguns capítulos, aí começa tudo de novo, a história não continua. Ele fala, nossa, eu comprei um livro com defeito. Que droga. Tava tão apaixonado pela história, o que eu vou fazer? Vou voltar na livraria, vou pedir para trocar. Aí a nossa personagem, o leitor, né, com letra maiúscula, vai até a livraria e fala, olha moço, eu comprei esse livro aqui, mas ele tá com defeito, né, as páginas se repetem. Aí o moço da livraria fala, é mesmo. Nossa, foram vários exemplares assim, com problema, mas nós podemos trocar, não tem problema nenhum, o senhor vai ali, né, até aquele balcão e pegue um exemplar novo e tudo bem. E aí o leitor vai. Quando ele chega perto, ele vê uma moça lendo um livro. A leitora.
E aí ele pensa, oh, ela também é uma leitora e eu sou um leitor. E a gente que é leitor, né, confessem, a gente não pode ver uma pessoa no ônibus, no trem, na rua, com um livro na mão que a gente quer saber o que a pessoa tá lendo. Aí a gente quer ver, quer saber. Aí quando a gente tá lendo o livro, a gente, eu queria tanto que outra pessoa lesse pra gente conversar. Por isso que eu tenho um canal, né, pra ficar falando do que eu penso dos livros. E aí o nosso leitor pensa tudo isso e vai lá, se apresenta pra leitora. Oi, tudo bem? Eu também comprei esse livro, também tive um problema. E aí é uma moça assim, meio esquisita, eles começam a conversar, trocam ali, né, impressões sobre literatura, e aí a gente passa a ter as nossas duas personagens centrais. Esse leitor e essa leitora que se despedem, cada um vai para sua casa, e eles vão retomar a leitura. O nosso leitor chega em casa, vou continuar lá da página 30, onde eu estava, né, a minha leitura. Só que ele vai lá para a página 30 e é tão esquisito, mas eu tô entendendo, eu vou voltar pro começo, que eu acho que eu esqueci, né, o começo. Aí ele volta pro começo, é outro livro. A capa é a mesma do livro que ele comprou anteriormente, mas quando ele começa a ler é outra história. E aí, essa loucura permanece. Porque aí ele vai fazer o quê? Ele vai ligar pra moça, falando, menina, você não sabe o que aconteceu. Você acredita que eu peguei um segundo exemplar que também veio com defeito? E aí ele vai ligar pra moça, eles vão se encontrar, vão falar do livro, e ela pesquisa literatura, ela pesquisa a arte do escrever, e aí eles vão até a editora para saber por que tantos problemas, e aí a gente tem uma trama investigativa. Os nossos dois leitores passam a investigadores, porque essa história vai se complicando e cada vez que eles têm acesso a um livro que teoricamente é o livro certo, é o livro que conta aquela primeira história que eles começaram, o livro conta uma história nova. Então nós, os leitores que estamos em casa, com o nosso livrinho querido, nós vamos acompanhando várias histórias dentro da história da vida desses dois leitores. Que é como se fossem as 1000 histórias que nós leitores lemos, né? E vamos juntando umas com as outras, vamos fazendo referências e relações. Então é um livro apaixonante, não é um livro facinho, porque ele não segue aquele esquema começo, meio e fim, numa ordem linear, cronológica da narrativa, então você precisa ter ali uma atenção, né? Talvez um leitor um pouco mais experiente consiga aproveitar com mais prazer a leitura, mas eu super recomendo, é uma delícia de ler. Cada uma das histórias que começa são histórias do Ítalo Calvino, né? Então são todas maravilhosas. Você começa a história, quando ela para e fala, mas eu queria essa agora, continuar. Aí quando reencontra o livro, é outra história. Você fala, eu queria aquela do passado. Aí você começa a ler e fala, nossa, mas essa é maravilhosa, eu também queria continuar essa história. É um pouco esse nosso sentimento, é o sentimento das duas personagens principais, dos dois leitores correndo atrás dessa história. Então fica aí a dica de leitura, é um livro genial, é um livro que vale muito a pena ler. Espero ter despertado em vocês a curiosidade pelo livro. A curiosidade pelo Ítalo Calvino, procurem as obras dele que são geniais, comentem aí, coloquem nos comentários as impressões sobre as obras que vocês já leram e aí me contem depois o que vocês acharam do Se um Viajante numa Noite de Inverno. Compartilhem, curtam o nosso canal e fiquem atentos aí às novidades. Até mais!